Olá, tudo bem? Cuidados com o fígado é tema do De Bem com Você de hoje. Você sabia que o fígado é o principal órgão catalisador de gordura do nosso corpo? E quem vai esclarecer algumas dúvidas de como cuidar bem desse importante órgão é a doutora Thaisa Costa. Tudo bem, doutora Thaisa? Tudo bem, Gi. Muito prazer, Vi. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, para a gente começar, quais são as principais funções do fígado? Olha, são várias, né? É um órgão extremamente importante. Então, toda a produção, por exemplo, de proteína do nosso corpo, né? Principalmente as chamadas imunoglobulinas, que são proteínas de defesa, né? Sem elas, fica mais difícil da gente combater infecção, como infecção de bactéria, de vírus. Além da produção dessas proteínas, o fígado ele também é responsável por eliminar as toxinas. Então, tudo que você ingere, né, os nutrientes, passa ali para o intestino, vai para o sangue, do sangue a circulação vai para o fígado e o fígado ele vai fazer essa seleção daquilo que é bom e daquilo que é ruim e já separa e não deixa com que, né, as toxinas e coisas ruins não cheguem aos outros órgãos do corpo. Uma outra função extremamente importante é a função de coagulação. Toda vez que a gente leva um corte, a primeira coisa que a gente faz é colocar o dedinho para estancar, mas o controle do sangramento acontece que o fígado produz algumas substâncias para parar o sangramento imediatamente e posteriormente para iniciar o processo de cicatrização. Então o fígado, ele é extremamente importante. Importantíssimo. E quais são as doenças mais comuns que atingem o nosso fígado? Olha, infelizmente ainda o alcoolismo, né? A gente ainda tem muito problema no fígado por consumo excessivo de álcool. As hepatites virais, especialmente a hepatite B e C, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. E, infelizmente, a doença que a gente chama do século XXI, né, que é a doença metabólica, e eu vou colocar no meio obesidade, diabetes, hipertensão, tudo isso faz gerar uma doença gordurosa no fígado de origem metabólica. Então, são as principais causas que o fígado fica doente. Mas não esquecendo da hepatite medicamentosa, né, para vocês que estão em casa, tem costume principalmente de usar anti-inflamatório, né, ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, sem prescrição médica, e o uso abusivo desses anti-inflamatórios pode gerar problema no fígado, sim, inclusive cronificar ele e evoluir com cirrose. Importante saber disso. E alguns sintomas podem apontar, de repente, que alguma coisa não está legal com o nosso fígado? Sabemos que a maioria das doenças, elas são silenciosas, né? E no fígado é bem igual a isso que você falou, sabe, Gi? Infelizmente, muitas dessas doenças, inclusive as que eu citei aqui, elas são doenças que não vão causar manifestação clínica inicial que a gente chama no paciente. Mas a maioria das vezes, né, quando o paciente vai de forma regular ao médico, que a gente pede aqueles exames chamados de rotina, normalmente a gente pede duas enzimas do fígado, uma que chama TGO e outra que chama TGP. E muitas das vezes essas enzimas estão alteradas que já geram um sinal de alerta para o médico que está fazendo a avaliação que tem alguma coisa errada no fígado, né? E um outro exame que a gente consegue ver que tem alguma coisa errada com o fígado, que é um exame super comum e acessível, que é o ultrassom de abdômen, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Mas de manifestação clínica, quando o paciente começa a apresentar sintomas de que o fígado não vai bem, significa que ele já está numa fase mais avançada, né? Então, o olhinho pode ficar amarelo, a pele amarela, pode acumular água na barriga, que a gente chama de ascite. Pode sentir dores na região? É menos provável, né? Normalmente, aqueles pacientes que mais abusam de álcool, pode acontecer do fígado aumentar agudamente e aí sente dor, né? Uma dor. Mas é mais difícil. A dor não é uma característica de doença no fígado especificamente. Pode acontecer, mas não é o mais comum. A gente escuta às vezes falar assim, eu tô com a minha boca tá amarga, tem relação com o fígado, é verdade, é um mito, é verdade. Não. As pessoas têm esse costume de chegar no consultório e falar, né, entender que se tem boca amarga, isso é do fígado. Isso é na realidade do estômago, né, o processo digestório que não tá legal, na maioria das vezes o responsável é o próprio estômago, né. O fígado, de novo, né? Quando ele vai causar sintoma, ele está numa fase mais avançada. Bem avançada. Por isso que prevenir é melhor do que remediar. Exato. Sempre, né? Sempre. Bom, antes da gente continuar essa conversa super importante sobre a saúde do fígado, eu te convido para assistir uma reportagem. Vamos ver? Há 3 anos, a Francisca teve gordura no fígado, doença classificada como esteatose hepática. O tratamento precoce impediu que o acúmulo de gordura prejudicasse o funcionamento do órgão. Então foi onde eu fiz uns exames e constatou que eu estava com muita gordura no fígado e ele estava inchado. E foi onde o médico falou, olha, ainda bem que você veio, está muito inchado o seu fígado. E de imediato já comecei
fazer o tratamento. Se não for diagnosticado a tempo, a gordura no fígado pode causar cirrose e até mesmo câncer em algumas situações. Para pôr fim ao problema de saúde, ela conta que fez um tratamento médico e que tirou da rotina alguns hábitos antigos. Fiz o tratamento por 6 meses direitinho. Enfim, eu mudei a alimentação e isso fez bem para mim no geral, no modo geral. Hoje, ela está recuperada. Com a saúde em dia, a oficial legislativa deixou um recadinho importante pra gente. O que eu tenho a falar é que a pessoa tem alguma coisa diferente, que ele procure o médico, que ele não se automedique. Porque às vezes a gente acha que qualquer remédio que a gente vai tomar vai estar bem, amanhã eu vou e vai passando os dias. Então cuide-se, a vida é bela, precisamos viver ela. No caso da Francisca, o diagnóstico foi rápido e com tratamento em dia, ela vive uma vida com mais qualidade. Ainda deixou um recado, né, doutora? Eu achei lindo o que ela falou. Lindo, né? Muito bacana. Bom, o que pode provocar essa gordura no fígado? Vou pegar um pouquinho do gancho que ela falou, né? Hoje uma das principais doenças que acumula gordura no fígado é a doença metabólica. Né, o paciente que está sedentário, que está com sobrepeso ou tem obesidade, o paciente diabético, e aí já vou deixar o recado, todo paciente diabético tem que fazer anualmente avaliação do fígado, tá? Paciente hipertenso, que tem o triglicérides muito alto, e aí para quem está em casa, que habitualmente faz esse exame, triglicérides acima de 500, normalmente isso tem um cunho familiar, né? Pode ser genético, mas abaixo de 500, a gente vê bastante no consultório, 200, 300, isso é hábito de vida errado, consumo excessivo de açúcar e carboidrato. Então, uma das principais causas de acúmulo de gordura no fígado é de origem metabólica. Quando a gente vê a esteatose hepática no exame de imagem, que é a gordura no fígado, só sinaliza pra gente que o fígado está sofrendo. E aí a obrigação do médico que está fazendo essa avaliação é procurar as causas. Então eu citei uma outra super comum é o uso excessivo de álcool. E não é incomum, Gi, a gente vê os pacientes com excesso de calorias, sedentarismo, diabético consumindo excesso de álcool. Então, além de ter o problema metabólico, ele ainda joga um outro problema. Exato. Um outro que a gente citou que é o medicamentoso, né? E o campeão dele é o anti-inflamatório. Existem outros também, né? Medicações que prejudicam o fígado, mas essa é a principal. O uso de ervas, de chás, de forma indiscriminada. Eu sempre falo no consultório com os pacientes, o fígado não curte muito chá, então cuidado com o chá que você vai tomar. Principalmente os que a gente não sabe a procedência, né? E de forma excessiva, sabe? E as outras causas, né, que a gente tenta combater, que são causadas por vírus, que é o vírus da hepatite B de bola e C. A gente tem vacina para o vírus da hepatite B. Até 2030, o mundo todo se comprometeu, inclusive o Brasil, a erradicar a transmissão da hepatite B através da vacinação. Amplamente no nosso Sistema Único de Saúde a gente tem essa vacinação gratuitamente. Todo adulto deve lá chegar, né, no posto de saúde para regularizar a carteira de vacinação. E a hepatite C, que a gente também se comprometeu em erradicar até 2030. Não tem vacina, mas a hepatite C tem cura. E eu só consigo saber se o paciente tem hepatite C ou não se ele for no consultório e a gente testar. É super simples, é rápido, as medicações que a gente tem disponível para tratar a hepatite C curam esses pacientes acima de 98%, De 2015 para cá, a gente mudou completamente a história natural da hepatite C no mundo. Notícia boa. Bom, e com essa notícia boa, a gente vai para o intervalo. Vale lembrar também que o transplante de fígado é o segundo tipo mais comum de transplantes de órgãos. E essa é a única opção, geralmente nos casos em que o fígado deixa de funcionar completamente, né, doutora? Na volta do intervalo, ela vai esclarecer aqui algumas dúvidas sobre esse tipo de transplante. A gente volta já já. Estamos de volta. Cuidados com o fígado é tema do programa de hoje. Investir na prevenção de doenças pode evitar muitas complicações no fígado e quem explica tudinho sobre esses cuidados é a doutora Thaisa Costa. Doutora Thaisa, nós estávamos falando antes do intervalo sobre a questão do transplante, né? Isso. Quando que é necessário o transplante? Quais doenças que só o transplante resolve? Na realidade, assim, quando o paciente, né, ele sai do estágio onde ele danificou o fígado, né, inflamou o fígado durante muito tempo, e aquele dano que ele foi gerando cronicamente, foi gerando áreas de cicatrização, que no fígado a gente chama essas áreas de fibrose.
ele vai avançando nesse estágio, ele pode entrar no estágio da fibrose grau 4, que é a cirrose, e dentro da cirrose, em algum momento, eu sei que ele vai entrar em falência do fígado, porque mesmo dentro da cirrose, por exemplo, eu posso ter cirrose no fígado, você olha para mim, aparentemente, que eu estou numa fase muito inicial, super compensada, mas à medida que o paciente vai avançando na cirrose, ele vai descompensando, em algum momento eu entendo, e a gente tem parâmetros objetivos para calcular isso na clínica, para entender que aquele fígado está tão insuficiente que o paciente se beneficia em trocar ele. Então, qualquer causa, por qualquer motivo que o fígado tenha evoluído para a fase de cirrose, a gente tem indicação de fazer transplante, em algum momento que o fígado começar a falhar. E uma outra indicação de transplante também relativamente comum é a insuficiência hepática aguda. Vou lembrar que a gente teve alguns anos atrás o surto de febre amarela. Sim. E febre amarela é uma das causas de hepatite viral aguda e que pode evoluir para um fígado fulminante, ou seja, é como se, sabe o infarto do coração fulminante? Sim. O fígado também faz o infarto fulminante dele. E aí quando o fígado perde completamente sua funcionalidade, para o indivíduo não evoluir para o óbito, não falecer, a gente precisa trocar esse fígado na urgência. Então eu posso ter essa fase aguda, que é mais raro de acontecer, e a fase crônica dentro da cirrose, e aí o paciente tem indicação. Mas, idealmente, qualquer causa de doença no fígado, ele pode sim ser contemplado com transplante hepático. E quais os cuidados que o paciente que aguarda o transplante deve ter? Olha, esse paciente que aguarda o transplante é um paciente imunossuprimido, como a gente chama. Ele tem mais facilidade de infectar, né? As infecções, principalmente as bacterianas. Então, um dos cuidados é evitar aglomerações, né? Se tem alguém doente próximo ao paciente, a gente evita esse contato ao máximo. A gente evita ficar hospitalizando esse paciente o tempo todo no hospital. A gente brinca, a gente só vai quando precisa, né? Porque lá é fonte de contaminação. Sim. Então, a vacinação anual desses pacientes, então a gente sempre confere o calendário vacinal e vacinar as pessoas que convivem com o paciente também, né? E o paciente que está na fila de transplante, ele precisa da consulta regular com o seu médico, seja gastroenterologista ou hepatologista, para fazer essa avaliação a cada 3 meses, idealmente, de como está a função. Entendi. Existem também diferentes tipos de transplantes de fígado. Pode ser aquele com um paciente que ele recebe de uma pessoa que já faleceu, né? Quais são essas diferenças desses transplantes? O mais comum, quando o paciente é candidato a entrar na fila de transplante, ele entra numa fila que a gente chama de fila universal, ela é nacional. E aí o paciente vai concorrer para um fígado de paciente que já foi a óbito, enfim, que teve morte cerebral, que a gente conseguiu captar esse fígado. Durante a fila de transplante, algum parente, principalmente os parentes de primeiro grau, filho, pai, mãe, pode se candidatar a doar parte do fígado, que a gente chama de doação de transplante intervivo. Claro que tem alguns critérios, né? Mas não é tão simples assim, a gente tem que procurar compatibilidade não só do sangue, né? Mas também compatibilidade tecidual, exato. Passa por um acompanhamento psicológico, precisa entender os riscos, porque mesmo no transplante, né, eu tenho um fígado saudável, precisa ser saudável, não pode estar doente. Vou doar para alguém que tem um fígado doente. Durante o processo da cirurgia, podem acontecer complicações, inclusive com a outra metade do fígado que ficou, ele evoluir para falência completa e aquele paciente que tinha um fígado normal que está doando a metade vai precisar de um fígado com urgência. Então não é tão simples assim, mas é super possível. E esse processo, na verdade, ele é retirado ali uma parte do fígado para o parente, enfim, quando dá certo, e aí ele regenera, o fígado regenera? Eu vou pegar o gancho dessa pergunta. O que acontece com essa pauta? Inclusive, eu já estou fazendo aqui, adiantando uma pergunta que nós recebemos, mas enfim. O fígado, ele tem essa capacidade. A gente tem 2 lobos hepáticos, o lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo. O direito é maior que o esquerdo, mas funcionalmente os dois são, do ponto de vista funcional, eles são iguais. Então, se eu tirar um pedaço do fígado, metade do lobo hepático direito, por exemplo, o esquerdo, ele assume parte da função e com o tempo ele vai lá e hipertrofia. Então ele vai criando novas células, novos caminhos e ele assume completamente a função. Eu vou fazer uma analogia igual ao rim. A gente tem 2 rins, se eu resolvo doar um, isso pode acontecer, o outro assume completamente a função. Então no fígado isso pode acontecer.
Você quer que eu responda já o regenerar o fígado? Não, deixa para depois, então, né? Porque agora nós temos um quadro, nós preparamos um quadro aqui, porque as doenças do fígado, em geral, não costumam ter sintomas, pelo menos nas fases iniciais. E isso pode dificultar bastante um diagnóstico precoce, né? Então nós preparamos aqui um quadro, por favor, Matheus, coloca pra gente. Hábitos que prejudicam o fígado. Consumir gorduras e açúcares em excesso. A gente falou bastante sobre isso, né? Acho que aqui um ponto legal para as pessoas entenderem é que a gente fala sempre de gordura no fígado, né, Gi? Mas o que mais faz acumular gordura no fígado, se eu estou falando, né, da doença metabólica, é o excesso de carboidrato, é o açúcar que em excesso, vou simplificar bem, no sangue, né, quando ele está em excesso, ele não pode ficar na corrente sanguínea, porque ele prejudica o olho, o cérebro, o coração, então a gente faz a conversão dele, transforma em triglicérides e joga para acumular no fígado. Por isso que o paciente com gordura no fígado, eu fico de olho não só no colesterol que a gente chama ruim, que é o LDL, esse pode estar alto, mas eu fico principalmente de olho no triglicérides. Esse é o que é o mais importante. Açúcar vilão sempre, meu Deus. Sempre. Mas tudo bem, vamos cortar o açúcar. Dormir pouco também influencia no cuidado com... prejudica o fígado? O dormir pouco aqui, eu acho que talvez a palavra seja aumentar o estresse. Quando a gente fala de estresse, e aí eu vou falar dos outros órgãos também. A gente libera substâncias no nosso organismo e a principal delas chama cortisol. É um hormônio que a gente tem que ter para sobreviver, mas quando ele é liberado de forma excessiva, né, todos os dias, e o dormir pouco gera estresse também para o corpo, esse cortisol ele faz com que o sangue vá para locais que, se você precisar lutar ou fugir, ele está ativado. Então, as pernas, né, aquela enfim, o sensação coração, de fuga, exato. Né, o tempo todo. O fígado passa a não receber o aporte de sangue que precisaria. O intestino, por isso que a gente vê muita gente estressada, entre aspas, ansiosa, com diarreia, com problemas intestinais. Então, acho que esse dormir pouco, eu vou ampliar um pouquinho mais ele. É o estresse. Evitar o estresse, ótimo. Consumo excessivo de bebidas, nós já falamos inúmeras vezes aqui. Vamos para a próxima tela, por favor, Matheus. Má alimentação. Isso é um problema mundial, né? A gente tem ficado cada vez mais sedentário e obeso. Então, excesso de calorias de jeito nenhum e tem que escolher os alimentos que come. Tem que ter qualidade no que consome. Sim. Automedicação. Nossa, agora vem aquela questão dos chás também, né? Que a gente já falou no primeiro bloco, mas eu acho que vale a pena reforçar. A gente falou do grande vilão que foi o anti-inflamatório, mas os chás, principalmente aqueles, né, que a gente tem o hábito de usar, vou perder peso, então vou passar o dia inteiro consumindo chá, porque chá é de origem natural. Cuidado com esse conceito de que o que é natural não prejudica. Especialmente porque a gente vai usar doses excessivas, né? E o fígado, de novo, ele não... boa parte dos chás que a gente consome de forma excessiva, o fígado não gosta. Vou dar alguns exemplos. Chá mate, né, o cavalinha, o hibisco, chá aqueles verde. 30 ervas lá, pelo amor de Deus. Né? Você não sabe o que tem ali dentro daquela... Né? Quais são as substâncias que estão ali dentro? É um perigo? Perigo demais. Tá certo. E por fim, sedentarismo, que aí também não precisa nem falar, a gente já falou aqui. Praticar atividades físicas, se alimentar bem, nada de estresse e o fígado agradece. Quando o assunto é cuidado com o fígado, a gente sempre escuta falar sobre as hepatites. Mas você sabe a diferença da hepatite A, B e C? Na volta do intervalo, a doutora Thaisa Costa esclarece essa dúvida pra gente. Nós voltamos já já. Como você tem cuidado do seu fígado? Você sabia que ele é um órgão muito importante que tem como função processar nutrientes, auxiliar na filtragem do sangue e combater infecções? Para falar sobre os cuidados com o fígado, eu recebo a doutora Thaisa Costa. E você, tem alguma dúvida sobre a saúde do fígado? Encaminha para o nosso Instagram, basta mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho da sua TV. Doutora Thaisa, antes do intervalo, a gente falou que vai esclarecer agora as dúvidas sobre a hepatite A, B e C. Qual que é a diferença de uma para outra? Gi, todas são hepatites virais, ou seja, transmitidas, né? O agente é viral. A hepatite A é uma hepatite super comum, principalmente na infância, né? Ela é uma das causas de hepatite aguda, ou seja, de inflamação no fígado agudamente. E a hepatite A não se cronifica. Na maioria das vezes, nas crianças, é uma diarreia que passou desapercebido, pode sim ficar com aquele amarelão que a gente chama de icterícia, e é uma doença que a gente chama que raramente vai causar um problema maior, como insuficiência hepática aguda com necessidade de transplante do fígado. No adulto,
a gente tem vacina, no adulto é diferente. Ela pode evoluir com maior gravidade, diferentemente das crianças. Então, a recomendação é que todo mundo vacine. A hepatite B de bola e a C são duas hepatites que, óbvio que a gente vai ter a fase aguda dela nos primeiros 6 meses. Na maioria das vezes não vai ter manifestação clínica, ou seja, não vai ter sinais e sintomas dos pacientes. E são duas hepatites que se cronificam, são as principais que podem gerar aí no futuro a cirrose e o câncer de fígado, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Lembrando que a hepatite B de bola tem vacina, então todo mundo deve vacinar. E se vacinou quando era criança, na fase adulta, a gente consegue até dosar os anticorpos no sangue e ver se precisa revacinar. E a hepatite C não tem vacinação, mas tem cura, né? Medicações disponíveis aí no SUS. É importante ressaltar a via de transmissão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Justamente seria a minha próxima pergunta. Então, já como transmite? Vamos lá. Então, tá bom. A hepatite A, a transmissão é orofecal, ou seja, o alimento contaminado pode propagar a infecção pela hepatite A. A hepatite B e a hepatite C, a transmissão é por fluidos do corpo, né? Principalmente sangue contaminado, né? Você entra em contato e aí essa contaminação vai gerar o contato com o vírus, seja da hepatite C ou da hepatite B, e aí gera uma infecção, a fase aguda, e aí boa parte desses pacientes cronificam a infecção. Então, aquelas pessoas, antigamente a gente falava muito das tatuagens, então sempre tem que fazer em local seguro, né? As transfusões de sangue hoje são super... tem que tomar bastante cuidado, né? Essa é a principal fonte de contaminação hoje, é o salão. A gente não leva os nossos, né, aparelhinhos, não esterilizam direito, né, no salão, e a gente acaba adquirindo uma infecção que aí cronifica e faz, né, o prejuízo do fígado aí cronicamente. Ótimo. E assim como as doenças do fígado são silenciosas, o câncer de fígado também é muito sério e é silencioso, né? Infelizmente, sim. Mas alguns fatores podem contribuir, de repente, sei, genética, ou o que pode contribuir para o surgimento do câncer no fígado, especificamente? O câncer no fígado é assim, é um termo mais genérico, né? Quando a gente está falando da cirrose, né, que você já cronificou por várias doenças que a gente já citou aqui, o principal câncer de fígado nessa fase é o carcinoma hepatocelular. O fator de risco é ter cirrose. Infelizmente, se todo paciente com cirrose sobrevivesse, é porque eles acabam morrendo por outras causas. Todos evoluiriam para a fase de câncer do fígado, esse câncer específico, né? A predisposição genética ajuda, mas só o fato de você ter cirrose e ter a inflamação cronicamente, né, ali naquele fígado, pode aumentar a sua chance de evoluir mais rápido com o câncer no fígado. No início não dá sintoma. Todo paciente que tem cirrose, eu sempre falo isso no consultório, a cada 6 meses, pelo menos, precisa fazer um exame de imagem para a gente proativamente procurar nódulo no fígado e entender se esse nódulo no fígado é benigno, porque existem vários nódulos benignos, ou se é um nódulo maligno e dar o diagnóstico desse especificamente, que é o carcinoma hepatocelular. Então, a gente chama de vigilância proativa com os pacientes. Entendi. Independente, assim, de algum sintoma ou não, você falou no intervalo, né, nos bastidores, que existe uma idade ideal para começar a fazer aí uma investigação mais rigorosa do fígado. Qual que é essa idade? Antigamente a gente falava que era a partir dos 40 anos, né? Todo mundo merece um ultrassom de abdômen. Hoje, infelizmente, a gente tem visto a obesidade cada vez mais precoce, né? Desde a infância, adolescência. Então, o ideal é que já nessa fase, pelo menos as enzimas do fígado, TGO, TGP, a gente solicite. Essas enzimas a gente consegue detectar no exame de sangue. Super simples, exame de rotina a gente consegue. E a partir dos 40 anos, não. Aí a gente tem a obrigação. É uma recomendação do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina que no adulto, a partir dos 18 anos, a gente também faça a dosagem das hepatites virais, a B e a C. Então, proativamente, a gente faça essa dosagem anual. Ótimo. Bom, e agora chegou aquele momento de esclarecer as dúvidas das pessoas que encaminharam as perguntas por meio do nosso Instagram. Por favor, Matheus, coloca aqui pra gente. Qual o melhor tratamento para a hepatite A? A Letícia só não colocou pra gente qual o bairro dela, mas muito obrigada, Lê. Vamos lá, vamos responder a Letícia. Letícia, excelente pergunta. Para a hepatite A, como eu falei no início, na maioria das vezes é uma infecção que vai evoluir tranquilamente. Não existe nenhuma medicação que eu possa dar para o paciente com hepatite A que vai remover o vírus. Ela vai embora, o seu próprio organismo, o sistema imunológico, vai dar jeito de se livrar da infecção. O que eu preciso dar para esse paciente é suporte. O paciente muitas vezes tem dor abdominal, eu preciso dar medicação para dor, fica desidratado, né, tem diarreia. Então, esse suporte, na maioria das vezes em casa mesmo, a gente consegue, alguns pacientes eu preciso internar.
Tá certo. Nós temos 2 minutinhos, eu acho que dá para responder mais algumas perguntas. Gordura no fígado pode virar câncer? Pode. Acabamos de responder, né? A Laís mandou, muito obrigada, Laís. Vamos para a próxima. O que o fígado deixa de fazer quando ele está doente? Aquelas funções que a gente falou, né? Não elimina as toxinas, o paciente aumenta o risco de sangrar, aumenta o risco de ter trombose também, que é aqueles coágulos, né? O paciente fica mais suscetível a fazer infecção. Então, a gente vê plaqueta baixa nesses pacientes, então interfere em toda a funcionalidade. No organismo inteiro, exatamente, né, doutora? A próxima, o fígado se regenera sozinho? Eu queimei. Essa é excelente, né? Eu queimei a pergunta porque eu estava muito curiosa, eu confesso. É uma questão pessoal que eu queria esclarecer muito. Mas regenera. Na verdade, não é regenerar a palavra certa, né? Ele recupera a função, mas esse regenerar que a gente fala, toda vez que o fígado é agredido, ele inflama, ele cicatriza, essa cicatriz gera fibrose, e naquela área que ele cicatrizou, ele não funciona mais. Ah, tá. Então, se eu tenho uma grande área, né, de cicatrização, eu castiguei esse fígado durante muitos anos, 10, 15, 20 anos, eu vou perdendo a função dele. Então, não é bem regenerar, né? Ele cicatriza. Ótimo. Muito obrigada, Amanda, pela pergunta. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Como deve ser a dieta de uma pessoa que tem gordura no fígado? Michele de Paula, lá da Vila Diana. Se a gordura no fígado foi por excesso de caloria, foi o problema metabólico, controlar o diabetes, controlar a pressão alta, fazer atividade física, evitar açúcar, carboidrato em excesso, tudo isso ajuda. A melhor dieta para o fígado que a gente tem hoje é a chamada dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta que é rica em frutos do mar, é uma dieta, né, que usa bastante leguminosa, que evita aqueles excessos, né, hambúrguer, pizza, que a gente adora pão todos os dias. Então, essa é a dieta ideal. Se alimenta direitinho, o que o fígado agradece. Exato. Não só o fígado, né? O corpo inteiro. Doutora, muito obrigada. Foi ótima a entrevista, que delícia. Passou tão rápido. E depois desse papo tão importante sobre a saúde do fígado, o De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!